Gente, é sério, não vai sobrar nada no Brasil até o final desse governo. Digo mais, como eles sabem, esse grupo, essa facção criminosa do PT, como eles sabem que não vão conseguir se reeleger, como eles sabem que o Lula não tem chance de reeleição, eles vão quintuplicar os roubos. Ou seja, eles vão tentar fazer o pé de meia, roubar o máximo possível enquanto eles têm acesso ao cofre, roubar o máximo possível, porque eles sabem que depois, em 2027, não terão mais acesso ao cofre. Então não vai sobrar nada do Brasil. O governo já falou que em 2027 não vai ter condições de pagar gastos básicos, saúde e educação. Estão roubando desenfreadamente, 44 bilhões agora aqui do Ministério da Saúde, o INS roubando dos velhinhos, dos aposentados, e o que mais falta para esse governo cair? É sério. O impeachment não é mais uma questão política agora, se tornou uma questão de sobrevivência. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Clima entre o Congresso e o Supremo esquenta. Relator da CCJ da Câmara ignora a ordem do STF. O relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alfredo Gaspar, ignorou o ofício do Supremo Tribunal Federal e seguiu pela suspensão integral do processo de ramagem. Aprovado na CCJ, vai a plenário pelos 257 votos. O deputado não é mais do União Brasil, agora ele é do todo-poderoso União Progressista. E claro que isso pesa. Em tese, na integralidade, a decisão ajuda sim Bolsonaro e confirma a teoria de que mesmo pressionados, Mota e Lira agem nas sombras. Agora, com uma possível CPI do INSS, a Câmara ganha ainda mais carta para negociar, colocando Lula na parede para afrouxar a resistência à anistia. Pois veja essa matéria do Jornal da Cidade Online. Hugo Mota surpreende, confronta o PT e sinaliza apoio à anistia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, surpreendeu nos bastidores políticos a adotar uma postura mais firme diante do Partido dos Trabalhadores, durante a reunião de líderes realizada nesta quarta-feira em Brasília. Até então visto como excessivamente alinhado ao governo, Mota inverteu o jogo ao repreender a bancada petista e abrir espaço para dialogar com os bolsonaristas sobre o projeto de anistia. De acordo com relatos de parlamentares presentes à reunião, Mota dirigiu duras críticas ao líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, por ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a casa apreciasse a proposta de suspensão das ações contra o deputado Alexandre Ramagem, investigado por supostos abusos cometidos quando comandava a Agência Brasileira de Inteligência. Mota questionou a incoerência de parlamentares que condenam a interferência do STF nos assuntos legislativos, mas que não hesitam em acionar a corte quando seus interesses estão em jogo. O gesto foi interpretado como um freio ao protagonismo judicial em matérias internas do Congresso. No mesmo encontro, o presidente da Câmara demonstrou disposição para dialogar com lideranças da direita sobre a tramitação do projeto de anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Será que estaria disposto Hugo Mota a enfrentar o STF para pautar a anistia? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quando você acha que não tem como piorar, esse governo do PT vai lá e te dá uma lição. Hoje no Brasil não tem nada mais perigoso do ponto de vista de ser assaltado do que ser um aposentado. E você é assaltado pelo próprio governo. Nós estamos saindo da fase 1 desse escândalo do INSS para a fase 2. Né? Quando nós achávamos que o escândalo ia começar a ser consolidado e as informações já teriam vindo toda à tona, surge uma segunda fase. Vamos lá. Nesse primeiro momento, o escândalo do INSS se girou em torno das debitações indevidas de sindicatos sem autorização dos aposentados, que eram débitos ali de 30, 40, até 70 reais. Aí agora surge uma nova informação. Aposentados estavam pegando empréstimos, mas isso era uma fraude, né? E parte desse valor, que era do empréstimo, ia para o INSS a data prévia. Ou seja, o aposentado, coitado, que trabalhou a vida inteira e agora a sua renda depende da aposentadoria pelo INSS, está sendo roubado de duas formas. Uma, debitação indevida pelos sindicatos, como é o caso do irmão do Lula, e o outro que o filho do Lewandowski está defendendo lá. E para piorar, agora está sendo feito um empréstimo no nome desses aposentados, empréstimos que eles nem sabiam, que nunca autorizaram. Meu Deus do céu! E aí, a situação é tão ruim que 85% da população, de acordo com a Quest,
determinou, acredita que o Lupe tem que ser demitido. Pois bem, amanhã, sexta-feira, aliás, nessa sexta-feira, Lupe será demitido. Nesse momento agora ele já está sendo demitido e quem vai ser colocado no lugar dele é o número 2 dele. Ou seja, ele vai continuar tendo interferência no INSS da mesma forma. A situação está tão assim, escandalosa que até a imprensa que normalmente passa pano pro Lula hoje está tendo que admitir esse escândalo esse governo é o mais corrupto da história. História que leva em consideração o governo do Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, roubando dos aposentados. Lembrando, a concentração dos roubos ficava sempre ali no Nordeste, aposentados analfabetos, pessoas humildes, que eram enganadas, tinham assinaturas forjadas, a sua renda sendo subtraída. Olha o vídeo aqui da Daniela Lima. Até a Daniela Lima está revoltada com o que esse governo está fazendo. Vai ver aqui no Conexão em primeira mão, avisou o INSS que 1 de cada 4 contratos estava sendo alvo de reclamação dos aposentados e pensionistas por falta de autorização. Exatamente os casos que a Amanda Luder trouxe para você aqui durante o Conexão Globo News. 1 de cada 4 contratos. É um pouco mais do que isso, quase 27%. Vamos aqui no detalhe, eu vou pedir para o nosso time que super toca. Aqui, obrigada. É exatamente aqui, ó. Nesse contexto, destaque-se que em 2022, gestão Bolsonaro, o assunto crédito consignado, cartão de crédito consignado, foi o terceiro com mais reclamações. É exatamente o que a Amanda Luder trouxe aqui para vocês. 57.874 reclamações, sendo o assunto com mais reclamação registrado por pessoas com mais de 60 anos, idosos. Ademais, levantamento realizado pela equipe de auditoria sobre os tipos das reclamações de janeiro a março de 23, ou seja, de novo, mais uma vez, um esquema que perpassa gestões. Assim como dos descontos indevidos de entidades a quais as pessoas jamais foram filiadas, que é o que motivou a mega operação da PF e da CGU, este também. Você tem registro em 22 e registro em 23. Então vamos aqui, de janeiro a março de 23, qual foi a reclamação mais recebida pelo INSS? De Carlos Lupe. Reclamações indicando que averbações não autorizadas, ou seja, contratos falsos. A pessoa recebeu um dinheiro na conta dela que ela não pediu, um empréstimo que ela não pediu. Tiveram a maior representatividade dentre os registros avaliados. Isso aqui já é gestão Carlos Lupe, alcançando 26,8% das reclamações finalizadas. 1 a cada 4 contratos. 1 a cada 4 contratos. A pessoa ligava no INSS e falava, eu não pedi esse empréstimo. E lutava. A Amanda Luder trouxe um caso de uma pessoa que passou 3 anos na justiça brigando para parar de ter R$ 500 descontados da folha de pagamento dela por um empréstimo que ela não pediu e que ela havia devolvido, inclusive. A gente está trazendo essa informação para vocês e já entra lá no blog. Eu acho até que já está lá no blog, porque eu vou trazer para vocês no detalhe aqui os achados da Controladoria Geral da União. Eu peço a ajuda aqui do nosso time, vou aqui na 5 rapidinho, então para trazer para vocês o que a CGU disse. O relatório da CGU obtido aqui pelo Conexão Globo News, que você vê com exclusividade, reforçava já em 2024 a necessidade de uma nova linha ali de sistema para os empréstimos consignados, tá? O que disse a CGU? Ela disse que havia ali grande parte dos registros do sistema que o INSS disponibiliza para empréstimo consignado, apresenta inconsistência, inclusive quanto aos valores dos empréstimos contratados. As situações relatadas são prejudiciais ao acompanhamento das operações por parte do INSS, chegando em certa medida a inviabilizar a realização de determinadas verificações. Em um trecho desse documento que agora você tem aqui na tela, no blog, a gente vai colocar já o QR Code para vocês, a CGU diz, reclamações indicando que as averbações não autorizadas, esse que eu mostrei para vocês agora há pouco, alcançam 26,8% das reclamações finalizadas. A CGU, gente, ainda diz o seguinte, que com base nesse levantamento, ficava evidente que o INSS tinha de tomar medidas, inclusive porque, para cada empréstimo feito e autorizado, a Dataprev e o INSS recebiam dinheiro, uma parcela desse dinheiro, por fazer o contrato, a ponte entre o beneficiário e a autoridade e a empresa de crédito. Então veja, se 1 a cada 4 empréstimos era questionado pelo próprio beneficiário, dizendo eu não pedi esse dinheiro, e o INSS levava uma parcela de remuneração por conta desses contratos firmados, faça as contas. E o curioso é que esse escândalo está tomando de tal forma o debate político hoje que poucas pessoas estão falando de um outro escândalo que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde, da época da Nízia Trindade. 44 bilhões de reais foram gastos e ninguém sabe como. E aí, nós vamos ter uma outra investigação. Gente, é sério, não vai sobrar nada no Brasil até o final desse governo. E digo mais, como eles sabem, esse grupo, essa facção criminosa do PT, como eles sabem que não vão conseguir se reeleger, como eles sabem que o Lula não tem chance de reeleição, eles vão quintuplicar os roubos. Ou seja, eles vão tentar fazer o pé de meia, roubar o máximo possível enquanto eles têm acesso ao cofre, roubar o máximo possível, porque eles sabem que depois, em 2027, não terão mais acesso ao cofre. Então não vai sobrar nada do Brasil. O governo já falou que em 2027 não vai ter condições de pagar gastos básicos, saúde e educação. Estão roubando desenfreadamente, 44 bilhões agora do Ministério da Saúde. O INSS roubando dos velhinhos, dos aposentados. E o que mais falta para esse governo cair? É sério.
O impeachment não é mais uma questão política agora, se tornou uma questão de sobrevivência. Vou passar para a Ana agora, que também tem pergunta para o doutor Marcília. Boa noite, professor. Bom, eu gostaria de saber se o senhor assistiu à sessão, à audiência do Senado com o jornalista americano Glenn Greenwald e tudo que ele disse ali, né, completamente, todas as violações à nossa Constituição, sigilo da fonte jornalística. Queria saber se o senhor assistiu a alguns trechos ou a audiência toda. E o que mais chamou a atenção, porque praticamente a fala toda do jornalista Glenn Greenwald, para mim foi muito impactante, as várias violações à nossa Constituição cometidas pelo Alexandre de Moraes. Tudo bem, Paula, cumprimento. Olha, eu não apenas assisti, como inclusive fui convidado até a estar nessa audiência pública. Infelizmente eu não pude por uma questão de agenda, mas sem dúvida estaria, porque eu acho muito importante. Ali é essencial o que aconteceu, o que foi dito. Nós precisamos levar a sério o que nós estamos ouvindo, as denúncias que estão ocorrendo, mas parece, infelizmente, que apenas parte da imprensa levou aquela audiência a sério. E esse é um ponto grave, né? Olha, o essencial para a gente perceber o tamanho da coisa e não entrar em denúncias meramente atribuídas, né, ao talha-ferro com as mensagens, a gente precisa entender o seguinte: a nossa Constituição, ela possui o artigo 5º, o inciso 14, fala do sigilo de fonte. Bom, o sigilo de fonte, ele é talvez o direito mais importante que cobre a liberdade de imprensa. Por quê? Porque se você protege a fonte primária, a fonte, enfim, do jornalista, você permite que a denúncia esteja protegida e que, portanto, as denúncias continuem a ser feitas. A gente tem ali uma suspeita de que o ministro Moraes investigou os jornalistas, e foi isso que o Glenn estava dizendo, investigou jornalistas dentro de inquéritos para chegar à fonte. Então, supostamente, o talha-ferro, que seria fonte da Vaza Toga, chegou-se a ele por investigação. Investigou-se o jornalista para chegar à fonte, investigou-se a partir de então a fonte. Isso é um absurdo. Nós temos um STF que deveria proteger o sigilo de fonte e ele o está violando. Isso foge completamente da razoabilidade e fere a liberdade de imprensa no seu âmago. E o que a grande imprensa, ou o que os grandes jornalões estão fazendo em relação a isso? Nada. Estão simplesmente surdos e mudos em relação a uma violação gravíssima que está sendo noticiada por um jornalista dentro do Senado. Esse talvez seja a coisa que mais me espanta. Um outro ponto que também me espanta dessas denúncias todas é que o talha-ferro está sendo investigado por violar sigilo funcional. De fato, isso é um crime que está lá no artigo 325 do Código Penal. Agora, se ele está Por conta da verdade. Por contar a verdade. Pois é. Primeiro que, enfim, se as informações são de interesse público, esse sigilo não é relevante. Porque, claro, se eu estou sabendo de uma aberração e eu sou um funcionário público, o que vale mais, o sigilo ou eu revelar o absurdo? O interesse público é maior. Mas tudo bem. O ponto aqui que eu acho mais interessante é que se ele está sendo investigado por violar informações e não desinformações, isso significa que aquilo que ele disse é verdade. Então, o próprio ministro Moraes assume que o que ele disse é verdadeiro. Bom, e aí investiga-se a ele, mas não se investiga o conteúdo do que ele disse, o conteúdo das mensagens. E se esse conteúdo não é investigado, tem outro crime aí na roda, que é o de prevaricação, que é quando uma autoridade sabe de algo ilícito e não faz nada, se omite. E tudo isso vai ficar assim? A gente não vai fazer nada? As pessoas não vão se indignar? Não vai haver nenhum movimento, inclusive do próprio Congresso, para tirar isso a limpo? Não, as autoridades não serão cobradas. Então, Ana, o que mais me chocou, o que me pegou nessa audiência toda é a pouca repercussão dentro do Brasil como um todo que teve o episódio, e inclusive com a própria ausência do talha-ferro, que é outro sintoma de que a coisa está muito esquisita, porque ele está com medo. E mandou uma mensagem de áudio dizendo que estava com medo, né? Ele registrou, se justificou pela ausência. Augusto. Marcília, é um prazer estar aqui conversando com você. Parabéns
pelo trabalho, pela paciência e também pela bravura. Nós sabemos que dezenas, não vou chegar a centenas porque eu não posso fazer esse tipo de cálculo com precisão, de deputados e senadores não tem folha corrida, folha de serviço, tem capivara mesmo, como se diz na cadeia. Eles têm medo do Supremo, que serão julgados lá. Tudo bem. Mas também é muito forte, especialmente forte, o instinto de sobrevivência do deputado, sobretudo quando eleições se aproximam. O que você acha que vai prevalecer? Ou o deputado se subordina ao Supremo, ou ele traduz a insatisfação, isso eu posso afirmar com segurança, não é o wishful thinking, nada, o povo está incomodado, tanto que eles não podem sair à rua. Os salvadores da democracia não podem ser celebrados nas ruas. O que você acha que vai prevalecer? Olha, Augusto, bom, prazer é todo meu e eu acho que já prevaleceu, né, de alguma forma, a submissão dos parlamentares ao STF. E tirando algumas exceções, eu sempre digo que nós temos parlamentares corajosos, mas um parlamento acovardado. Perfeito. Temos senadores que são corajosos, mas um Senado acovardado. E isso é muito ruim, porque quando as medidas efetivas são para serem tomadas do ponto de vista institucional, a gente precisa que a cabeça do Senado e a cabeça da Câmara tomem as providências. As cadeiras da presidência, nesse sentido, são muito importantes. E essas são as que mais relativizam tudo. E talvez até por isso é que estejam lá essas figuras. A gente precisa mudar essa estrutura, mas também é preciso mudar, do ponto de vista constitucional, a possibilidade de que as pessoas que estão nessas cadeiras dentro das instituições não tenham, ou não reúnam, ou não concentrem tanto poder a ponto de conseguir travar o desejo dos demais parlamentares, porque é isso muito que acontece hoje. Então nós temos parlamentares que pressionam, chega na presidência, aquilo é bloqueado. E isso é muito ruim. Isso precisa ser mudado em termos de regimento interno, isso precisa ser mudado mesmo do ponto de vista constitucional. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, que é uma dessas armas, vamos dizer, do Supremo para submeter os parlamentares, sobretudo os que têm, como você diz, capivara. Se nós criarmos algum tipo de reforma constitucional que dilua esse foro privilegiado, não precisa nem acabar, mas vamos diluir. Se a gente colocar o foro privilegiado não apenas na mão do STF, mas distribui, põe um pouco para o STJ, põe na Justiça Federal, dilui aquilo. Isso pode já ser uma espécie de um unguento, pode ser algum tipo de solução, e outras mais que qualquer possibilidade, que viria apenas de uma possibilidade de reforma constitucional. Mas, para mim, o ponto-chave é esse. Hoje nós temos parlamentares corajosos, mas a instituição do parlamento é acovardada. Diferente do STF, que nós temos alguns ministros que, enfim, gritam e etc., ou podem se manifestar até contrário. A gente viu esses dias também 3 ministros disseram reservadamente que acreditam que os inquéritos estão sendo usados politicamente. Isso é absurdo. Como é que eles se sentem acovardados de não dizer isso em público? Pô, se você é ministro e não tem coragem de dizer isso em público, é muito grave. Então, a instituição do STF, na sua presidência, tem muita coragem, mas as demais não, infelizmente. Essa é uma situação que hoje existe. Cauti. Dona Cília, boa noite. É sempre um prazer tê-lo conosco. Mas eu queria um pouco voltar ao assunto que a Ana levantou. Ou seja, nos últimos dias vimos, em abril especialmente, várias publicações da imprensa internacional criticar até duramente o ministro Alexandre de Moraes. O The Economist, que não é exatamente uma revista que pode ser chamada de bolsonarista ou conservadora ou golpista, etc., fez uma matéria dizendo que o poder de Alexandre de Moraes deve ser reduzido, o poder do judiciário precisa ser reduzido. O próprio New Yorker, uma revista de esquerda, também fez a geografia do Alexandre de Moraes, mas escreveu nas entrelinhas que ele foi além, muitas vezes, do seu poder
por exemplo, bloqueando contas de empresas das Big Techs ou de redes sociais sem justificativa. E o New York Times no passado também falou isso, etc. Na sua opinião, o STF é sensível, é mais sensível à pressão da mídia internacional do que, por exemplo, da mídia brasileira? E por isso que tivemos, então, esta abertura dessas informações? Com certeza. É muito difícil para o STF dizer que o Economist é extrema-direita ou que eles são fascistas ou qualquer coisa do gênero. Então, esse tipo de carimbo que eles utilizam para a imprensa brasileira ou para jornalistas e críticos aqui nossos, né, pátrios, vamos dizer assim, isso não tem como esse carimbo não cola na Economist, não cola no New York Times, não cola no Washington Post, enfim, nos jornais internacionais. Então eles precisam se explicar. E outra, quando isso chega na mídia internacional, é obrigatório aqui no Brasil que toda a mídia fale do assunto. Então, aqui, a gente tem muito isso. Quando acontece um escândalo no STF, tem parte da mídia que fala e parte da mídia que esconde. Quando isso sai no Economist, não tem como fazer isso. Então, tem essa reverberação por essa razão caótica. E isso, enfim, faz com que a gente tenha de usar, de fato, a mídia internacional como um refúgio para as críticas, justamente porque eles dão mais ouvidos a elas, enfim, se preocupam mais com isso do que com a mídia nossa brasileira.